Olá, olá! O Sebrae Santa Catarina quer a tua companhia. Por isso, estamos contando a história de mulheres empreendedoras e principalmente as lições aprendidas em cada etapa. Neste episódio, o Delas Convida recebe a presidente da Nanovetores, Bettina Zanetti Ramos, premiada como agente de inovação em Santa Catarina, com o prêmio ACIF Mulheres que Fazem a Diferença e embaixadora do Sebrae Delas. A Bettina é graduada em farmácia. Conta pra gente, Bettina, como que foi aí da faculdade até abrir uma startup? Olá, Ana, é um prazer estar com vocês aqui nesse lindo programa. Foi uma longa trajetória, porque quando eu escolhi o curso de farmácia, isso tem muito a ver com a minha brincadeira preferida de infância, que era brincar com plantas, macerar plantas. Então, eu escolhi o curso de farmácia e vim do oeste de Santa Catarina para cursar farmácia na UFSC. A partir daí, veio toda uma trajetória acadêmica de pós-graduação, de mestrado e doutorado, onde eu me imaginava uma cientista trabalhando numa universidade, no instituto de pesquisa. E aí a minha vida teve uma quebra de paradigmas, onde eu e meu marido resolvemos empreender, criando talvez a empresa mais inovadora de nanotecnologia do Brasil, eu diria, focada na indústria de cosméticos. E aí, claro, uma trajetória que nos desafiou em termos de resiliência, em termos de capacidade de inovação, de fazer, de fato, a importância, né, de trazer uma inovação para o mercado, para o segmento de cosméticos, mas é uma trajetória que, ao mesmo tempo, desafia e encanta. E orgulha, muito orgulho para a família. E como que a Nanovetores está posicionada no mercado? Qual que é a participação societária hoje? A Nanovetores começou, fundada por mim e meu marido, e lá em 2012 nós fomos investidos pelo Fundo Criatec, um fundo financista que investiu na empresa e ficou conosco por longos anos. No ano passado, esse fundo ele saiu da empresa, desinvestiu, como nós chamamos, e aí entrou um fundo estratégico, um investidor estratégico, não é um fundo, é uma empresa que se chama Givaudan, que ela é líder global em aromas e fragrâncias, é uma empresa de 250 anos, 16 mil funcionários, mas o mais interessante dessa história toda, Ana, é que eu e meu marido continuamos com a parte majoritária da empresa. Então, o que acontece? É um voto de confiança numa tecnologia catarinense, por uma grande multinacional desse segmento que, de certo modo, nos dá liberdade de continuar inovando, criando e levando essa nossa tecnologia de maneira globalizada para mais de 50 países onde nós já atuamos hoje. Poxa, Bettina, como saíram da pandemia ainda crescendo, presentes em mais de 50 países e com esse reconhecimento internacional. Mas como que é ser sócia do marido? Como que vocês equilibram aí as conversas para não levar o trabalho para casa, a casa para o trabalho? Essa sua pergunta é ótima, Ana, e me fazem com muita frequência. Aliás, era uma das principais perguntas que os investidores faziam, porque se o casamento não está bom e os sócios são casados, qual é o risco para o investidor nessa história toda, né? Então, nós aprendemos ao longo dos anos, já desde o começo, eu fui mais o perfil técnico da empresa e o Ricardo a parte mais da gestão. Claro que ao longo dos anos nós tivemos que aprender um pouco do fazer de um do outro, porque tem momentos em que eu represento a empresa e tem momentos que ele representa. Então é importante que cada um de nós saiba falar em toda a complexidade da empresa. E sempre respeitando muito o papel de cada um, a visão de cada um, então funciona super bem. Não bastasse a gente compartilhar o trabalho, nós compartilhamos uma mesma sala, então eu convivo com meu marido quase que 24 horas, mas eu costumo dizer muito, principalmente nos ambientes femininos, onde eu participo e circulo, que muitas vezes a gente procura sócios muito distantes. A gente não imagina que o nosso marido, o nosso companheiro possa também ser um bom sócio nos negócios. E eu tenho visto vários casais que funcionam super bem quando trabalham e quando unem, porque os objetivos acabam sendo muito focados, muito direcionados, então isso é excelente. E a gente precisa contar também que quando a Bettina foi fazer o doutorado lá na França, o Ricardo abriu mão do emprego que tinha para acompanhar, para apoiar. Então, parabéns
para ti, viu, Ricardo? E falaste ali da tua presença, né? Quando falas com mulheres, a gente sabe como é forte essa tua participação associativista, agora como vice-presidente de integração da CAT e compondo o conselho da ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Como são essas trocas no associativismo? É muito interessante, Ana, e é algo que encanta. Sabe que o associativismo ele foi chegando aos pouquinhos na minha vida, porque quando a gente tem uma rotina bastante assoberbada de afazeres, a gente acaba meio que tendo que focar no pragmático, no dia a dia. Não que a gente deixe isso de lado, mas a gente acaba encontrando tempo, porque quando a gente participa de ações associativistas que são voluntárias, é uma forma de a gente ser generoso com os outros, com o ecossistema, e quanto mais a gente ajuda, colabora, contribui, isso faz um bem, é para a gente mesmo. Então, eu até estava lendo um material sobre o nível de desenvolvimento de personalidades, e a gente realmente, eu vejo que isso para mim tem funcionado muito. A gente vai chegando em etapas da vida que a gente precisa ter essa contribuição, esse fazer a importância no meio, na vida de outros, para a gente também se sentir bem. Então, eu acho que eu estou nesse momento. Eu tenho ainda muitos trabalhos na frente da minha empresa, mas eu consigo e priorizo tempos também para o associativismo. E quem ouve a Bettina sai sempre inspirado. Mas olhando lá para o início, Bettina, para a tua trajetória, que tem alguma coisa que farias diferente ou um conselho que darias para as mulheres que estão empreendendo, que têm vontade de ter o seu negócio? É algo muito interessante, Ana, porque, claro, eu acho que tudo que eu fiz eu faria igual, porque eu fiz o melhor que eu pude com aquele estágio de evolução e de conhecimento que eu tinha na época, né? Então, nada do que eu fiz eu diria, isso seria diferente. Mas uma coisa que eu vejo que, quando a gente se encontra com a gente mesmo, a gente começa a levar a vida de uma forma um pouco mais leve. E talvez aquela ansiedade, aquela pressão que a gente encara muitas das coisas, problemas às vezes no ambiente de trabalho que a gente traz como se fosse um problema da nossa vida como um todo, dá uma importância enorme, a gente poderia ter levado de uma forma mais leve. As coisas elas vão se resolvendo, às vezes até independente da nossa interferência. Então o conselho que eu dou é assim: não foca só no hard skills, foca no soft skills, tenha um tempo para você, se priorize, porque isso vai fazer diferença, isso vai trazer qualidade de vida e você estando bem contigo mesmo, tudo vai fluir melhor. E como que a doutora Bettina, na prática, não atropela a Bettina, né? Que tem também as suas limitações, tem também as suas vontades, as suas preguiças. Como que essa doutora Bettina tão bem sucedida permite que a Bettina encontre o seu espaço no dia a dia? É bem nessa linha, Ana, de se priorizar. Porque no momento em que a gente vai assumindo coisas, e isso é muito inerente do perfil feminino, nós assumimos no ambiente corporativo, na família, a gente tem uma tendência natural de assumindo as coisas, não dizer não, e com isso a gente vai se sobrecarregando a tal ponto que nos faz mal. No momento em que a gente se prioriza, não, eu preciso de um tempo para mim, seja para fazer uma atividade física, seja para meditar, seja para ter um tempo para arejar minha cabeça, isso começa a entrar num nível de desenvolvimento muito fluido e muito bom. E eu acho que ali é o grande segredo, é a grande dica. Tudo isso para mim aconteceu numa jornada de autoconhecimento que eu venho fazendo, que acabou se intensificando na pandemia, porque foi exatamente durante a pandemia, quando a gente não podia, eu vi uma frase que eu gostei muito, quando a gente não podia sair, a gente foi obrigado a entrar, e nesse entrar se permitir exatamente, reduzimos viagens e tudo, eu consegui ter um tempo para fazer uma formação no tópico de felicidade, que é algo que eu sempre gostei muito. E a partir dali eu comecei a perceber e me inteirar mais dos happiness skills, e eu trago isso, pratico isso na minha vida, e realmente tem sido um divisor de águas na forma como eu consigo absorver, assumir novas responsabilidades, mas sem ter aquele nível de estresse que certamente eu teria em outros tempos que eu não tivesse tão focada nessa questão do autocuidado e de me priorizar. Eu lembro até que naquela ocasião traduziste isso pra gente como algo assim: quanto mais aprecio o que eu tenho,
menos preciso de mais. Que às vezes a resposta está na simplicidade. Exatamente, Ana. E a gente conversa, né? Assim, a gente sempre tem aquela ideia, uma pessoa, seja uma mulher, um homem bem-sucedido, é aquele que tem muitas posses e que viaja e tudo mais. E a felicidade, ela está nas coisas tão simples. Tanto que quando passou essa etapa de pandemia que a minha vida voltou a ficar mais agitada, inclusive em termos de viagem, tem momentos que eu penso, nossa, eu preciso me encontrar comigo, porque está fazendo falta, eu preciso do sossego da minha casa, da tranquilidade, que eu possa realmente restabelecer essa sinergia gostosa do viver e do ter a vida fluindo de uma maneira muito leve. E agora, justamente agora, estás voltando de uma bateria de viagens aí por diferentes continentes, participando de feiras. Então, assim, a tecnologia, ela já é bastante competitiva, esse segmento. E no âmbito internacional, imagino que seja ainda mais. Como que a Bettina se mantém atualizada, além de atuante? Isso é muito pertinente, Ana, porque assim, a nanotecnologia, que é a área que eu realmente trabalho, ela é algo que foi por muito tempo vista como uma ficção científica, mas ela está presente numa enormidade de produtos que nós utilizamos convencionalmente nos smartphones. A minha área, claro, cosméticos, cada vez mais performáticos, graças à nanotecnologia. E a atualização, ela é constante, a gente não para nunca, né? A questão tanto vinda de artigos científicos, de tendências globais, muitas vezes identificando problemas que o consumidor está necessitando e vendo como que a tecnologia, a nossa tecnologia pode agregar, pode superar, pode trazer um benefício para esse consumidor. Então é muito nessa visão de oportunidades mercadológicas e entendendo muito bem o que a tecnologia faz, é que nós vamos criando inovações que, claro, precisam sair daqui para o mundo. Então, essas feiras internacionais, elas servem como uma grande vitrine, onde nós mostramos esse potencial tecnológico que nós estamos levando, e isso é muito interessante, porque nos primeiros anos, nós já participamos desses eventos internacionais há mais de 13 anos, e nos primeiros anos que nós participávamos, existia um descrédito. Vocês são do Brasil, mas no Brasil tem esse tipo de tecnologia, então é de muito orgulho conseguir levar e sim falar que sim, é uma tecnologia brasileira, catarinense, que tem aí realmente conquistado o mundo pelo grau de inovação e de sustentabilidade que nós aportamos. E a Nanovetores está instalada no Sapiens Park, em Florianópolis. Como que é ser uma mulher nesse ecossistema de tecnologia? É algo que me encanta, Ana. É algo que a gente tem trabalhado justamente por eu estar à frente como diretora do grupo temático Mulheres Zacate. É um tema que nós falamos muito, porque nós precisamos de mais mulheres na área de tecnologia, porque exatamente na área de tecnologia é onde nós sabemos que estarão as grandes oportunidades de emprego. Então, se nós não temos mulheres nessas áreas, como que a gente quer realmente ter um cenário mais igualitário, mais justo, de destaque? E esse incentivo à participação feminina, ele deve começar desde cedo. Lá no GT Mulheres Zacate, nós começamos desde meninas que estão ainda no ensino médio, não sabem que curso fazer, então mostrar que as áreas sim, de computação, de física, de matemática, que às vezes afugentam as mulheres porque é uma área predominantemente masculina, é também o lugar delas, né? E a partir daí desenvolver esse gosto por algo tão interessante, porque a tecnologia é algo que nos encanta, e trazer, com certeza, mais mulheres, plantar aquela semente que vai frutificar daqui a alguns anos com um número bem importante de mulheres também nesse setor. Sim, Bettina Zanetti Ramos. Quem te conhece te admira, Bettina. Que prazer receber aqui a presidente da Nanovetores. Eu sou a Ana Lavrati e com exemplos assim, o delas te convida a também pôr o teu plano em ação.